Pessoal, estamos aqui mais uma vez trazendo um pouquinho de conteúdo, um pouquinho de informação e boas práticas de gestão, principalmente no cenário condominial. Quero agradecer a todos que estão seguindo, curtem, compartilhem, é muito importante para a gente. Quero agradecer a todos os envolvidos, todos os parceiros, quero agradecer aqui ao meu nobre DJ Fabiano, é um carinho que a gente traz aqui. É muito importante a sua presença, seu profissionalismo e vamos que vamos. Hoje temos aqui uma pessoa, um nobre amigo, um ilustre, eu falo que é o dinossauro da sindicatura aqui do nossa, não só de Campo Grande, que é onde a gente está aqui estabelecido, mas também do nosso estado. Então, meu nobre amigo Helder Lacerda Oliveira, seja bem-vindo. Satisfação enorme falar com você. Satisfação São Paulina, né, Paulo? Meu Deus do céu. É isso que é duro, senhoras e senhores. A gente pega, traz, quer trazer um conteúdo legal e já começa com sacanagem, né? Em vez de falar de Flamengo, mas infelizmente, né? A gente tem que... Não pode escolher tudo também, né? Nem tudo é lapidável, né? Tem coisa que a gente não muda. Obrigado, Paulo. Obrigado aí pelo convite. Muito bacana aí. Nosso querido DJ aqui também, que tá com a gente aí direto, né? Obrigado mesmo pela oportunidade de falar um pouco da questão da sindicatura. Falar de diversas coisas, síndico profissional, síndico morador. Então, eu acho que é uma experiência bacana e passar para as pessoas que estão saindo agora como síndico profissional, que já veio como eu de síndico morador. Então, é interessante esse bate-papo para a gente interagir sobre isso. E há muito tempo, né, Helder, que você já é um grande... Eu falo que é amigo porque a gente já veio... Iniciamos aí como parceiros, cliente, né? A função aí de prestador de serviço e cliente. Hoje é um amigo e eu acompanhei muito sua trajetória. Você é aquela pessoa que galgou desde ser morador, aí assumiu algumas funções que hoje a gente tem essa debandada das pessoas que não querem assumir algum cargo do condomínio. Você sentiu os desafios, enfrentou problemas aí que a gente vai citar genericamente para não expor muita coisa e chegou a síndico morador em um momento do nosso mercado condominial, da nossa trajetória aqui na nossa cidade e que não tinha muito profissionalismo de fato, né? Cursos, e hoje é uma pessoa de referência. Fico muito feliz pela sua trajetória. Quando a gente fala o seu nome na cidade, quando a gente fala de síndico, todos te conhecem, tem um respeito e é muito difícil a gente ver isso, né? Você sabe como que é o nosso mercado condominial, é muito acirrado, é muito disputado e você sempre tem, a gente vê que as pessoas têm um respeito e um carinho. Quem te conhece mesmo é mais a fundo, né? É uma proximidade, tem um carinho por você porque você é uma pessoa extremamente competente e confiante no que faz, tá? Então, já dou aqui meus parabéns pela sua trajetória. Mas, para quem não sabe, quem é o Helder, né? Queria que você falasse aí da onde vem o Helder. Sempre quando o Helder chega aqui nas nossas dependências aqui, a gente brinca. Quem que é? É o Helder. Fala um pouquinho aí pra gente, meu cara. Então, Paulo, a minha história... na verdade, não é o Helder que veio. Na verdade, é o Edu. É o Edu, verdade. Eu sempre brinquei isso, Edu. Na minha cidade, Minha cidade, para quem não conhece, eu nasci em Rochedo. Sou um cara criado nas raízes lá de Rochedo. Nasci em Rochedo. Pelas mãos da saudosa doutora Edileuza, que foi prefeita durante alguns anos em Rochedo. E até hoje ela atende lá e tem satisfação. Eu com 40 anos, fiz esses dias agora, 40 anos. Você já tem 40 anos? 40 anos. Eu nos meus auge dos meus 20 e poucos anos e você 40. Eu até brinco com ela às vezes assim, que eu lembro que você me bateu e tal, porque ela teve que me bater para me chorar e tal. Tem toda essa história. Mas eu nasci na cidade de Rochedo. Lá eu sou conhecido como Edu. Dificilmente alguém me conhece como Helder, né? Talvez... Pelo tempo que eu já saí de lá, hoje as pessoas já me conhecem como Helder Lacerda. Questões políticas e tal, assessorias que eu fazia antigamente. E hoje as pessoas já têm mais essa convivência. Mas eu vim de lá como Edu, né? Vim servir o quartel, fui sargento do 20º RCB.
coisa que você sabe que é bem melhor que a base aérea, né? A gente, é isso que é duro. A gente vai tendo essa confiança, essa amizade, aí tem que escutar. Só porque serviu no Exército, aí aqui é servir Na Força Aérea, mas vamos lá, né? Não, mas então, e durante 8 anos eu fui militar, militar temporário, saí como sargento. E assim, foi uma sucessiva sucessão de sucessões, como diria o poeta Hernandes, jogador de São Paulo. Foi uma sucessiva sucessão. Foi bem rápida a nossa trajetória, nós viemos, eu e minha esposa, viemos de Rochedo para cá. E comecei a trabalhar com algumas coisas, não na área, nunca imaginei que eu seria síndico. Como que é engraçado, né, Elda? A gente pega as pessoas que São do destaque de condomínio, que trabalham com o condomínio, direto ou indiretamente, e muitas vezes aquela história, eu caí de paraquedas. E foi Eu não basicamente queria isso. Primeiro que a gente não tem certo, de fato, uma formação. Eu nasci, aí eu fui lá no colégio, eu vi uma situação assim, eu quero ser síndico, né? Eu quero ser um gestor de condomínio. E não existe isso, as pessoas caem de paraquedas. Hoje a gente vê algumas exceções, né, Paulo? Tem pessoas hoje que a gente conhece que sabe que está trabalhando o mental e o profissional também para se tornar ser síndico. isso. Hoje a gente já vê isso, mas lá atrás a gente não via essas situações. Sim. Normalmente o síndico caía de paraquedas, não tem ninguém para assumir, vai ser síndico. Vai lá e assume. Então depois desses empregos que eu tive aqui, logo depois da saída e tal, me tornei financeiro numa autoescola grande aqui em Campo Grande. O seu Jairo e a dona Sandra lá que me abraçou. E nesse período que eu era morador do Castelo de Luxemburgo. Recém-plantado. O condomínio tinha... quando eu me tornei síndico, né, o condomínio tinha 2 anos, mas quando eu fui morar, tinha recém-entregue. Eu comprei com o valor de planta e acabei... E cabe mencionar até, né, Odre, um condomínio... Para quem não conhece o Castelo de Luxemburgo aqui em Campo Grande, 832 apartamentos, né? A gente tem uma média de umas 3.000 pessoas que transitam ali, né? Exatamente. Entre moradores, visitantes, prestadores de serviço. E acredito ainda que é o maior aqui de número de apartamentos ainda da nossa cidade, aqui em Campo o condomínio Grande, né? vertical é sim o maior do estado até, Sim. se eu não me engano. Nós temos aí agora o Condomínio Clube, que tem uma área um pouco maior e chega até alguns condomínios já tem aí 700 e poucas unidades, mas o Luxemburgo ainda é o maior. Exato. Nesse período que era financeiro dessa grande autoescola, eu já era morador desse condomínio. Iam algumas coisas, algumas divergências de moradores em reuniões e tudo mais. Levantei a mão por acaso para ser conselheiro fiscal. Presidente ainda do conselho, não? Não, ainda não era. Poxa. Mas eu levantei a mão lá e tal, foi. Sabe aquela coisa? Não tem ninguém para ir? Eu vou. Você é bom, vai lá. Ninguém queria. Só que acho que A gestão daquela época, e nem as pessoas que estavam ali naquela época, não imaginavam que eu era tão crica, que eu era um ex-militar, que eu saí deste meio e sempre fui muito correto com as minhas coisas. Questão de horário, você sabe muito bem, você me conhece há anos. Questão de horário, questão de coisas a fazer, questão do que pode e o que não pode, do que é legal, do que não é. E as pessoas não me conheciam nessa época. Foi aí que surgiu a grande ideia, né, de levantar o condomínio tava o gargalo do condomínio. Aí nós fizemos várias verificações de todas as pastas e tudo mais, aquela coisa toda. E aí, né, eu acho Que a situação que a gente encontra muito que vem não é só porque não tinha alguém para ser a bandeira do síndico, né, ou a síndica. Ninguém quer. Na verdade, nesse momento que você compartilha aqui com a gente, era uma situação de dívidas. Exatamente. Um momento complicado do condomínio. Eu acho que o ápice, esse gargalo todo... Você lembra, sempre cita isso aí, a referência, quanto que em média o condomínio estava devendo nesse momento? Quando você assumiu? Na época, era 1.600.000. E situações como assim... Na época de 2016... Era muito dinheiro, né? Era muito dinheiro. Hoje eu acredito que estaria beirando os 3 milhões. E como que estava nessa época lá, Helder, que você assumiu? Tinha água no condomínio?
Então, Paulo, a água no Luxemburgo sempre foi uma questão criteriosa, né? O valor é muito alto. Hoje, para você ter uma ideia, a gente paga, você sabe muito bem, a gente paga 160 e poucos mil reais de água. Então, muitas vezes, muitos moradores do próprio condomínio que tem apartamento há anos nem sabem exatamente, porque não participa de algumas coisas. Qual é o valor, né, total, né? Não sabe por que pagam a taxa de condomínio X. Né? Então, só ali no Luxemburgo a gente paga 160 e poucos mil reais de água. Então, foi acumulando essas dívidas na antiga gestão por não ter dinheiro, ou o síndico era bonzinho com o morador X para manter-se no cargo, né? E às vezes não fazia algumas cobranças específicas. E, infelizmente, eu era muito criterioso. E fomos levantando essas questões. E naquela época, até hoje, uma dessas conselheiras da época, que era a Ana Paula, um abraço para Ana Paula. Um grande abraço para Ana Paula. Além da minha irmã Ana Paula, tem essa outra Ana Paula nas nossas vidas aí, que é uma pessoa que merece todo o carinho e o respeito. Parabéns, Ana, pelo trabalho de sempre no Luxemburgo. Sim, e a Ana sempre foi muito briguenta, né? Tinha as 2 Anas na época. Sim. Sempre foram muito briguentas e me chamou para compor ali e a gente fazer um levante sobre o que era correto e o que não era. E foi aí que decidimos expor aos moradores a real situação. E antes de a gente fazer uma revolução, o síndico resolveu se retirar. E aí, né, Eudro, acho que a gente pode citar aquela situação assim, né? Nem sempre o bonzinho, de fato, é o bom, né? E a gente tinha uma situação, pelo que eu vivenciei, né, após entrar aí para prestar serviço para vocês, a gente percebeu que o síndico era bom, né? Era o síndico bom para todo mundo. Exatamente. Fazia tudo. É o que fazia amizade com todo mundo, né? É o que batia nas costas, eu vou resolver para você, e às vezes não resolvia. Que eu falo assim, eu comento até isso, Eldro, que eu acho que é uma dificuldade do síndico profissional, síndico morador também. Falar sim é muito fácil, né? Mas eu não. Trazer o não com o não justificável, que é o problema do nosso morador, né? Ele entender que o condomínio é possuidor de regras, nós temos que seguir isso aí porque é uma convivência mútua, né? Em conjunto. Eu costumo até dizer que quando eu assumi, só para a gente não perder a linha, quando a gente ainda era conselheiro, daí nós ficamos naquele debate, quem sairia, quem vai, quem não vai, acabou que eu falei, vai, não, deixa comigo, vou ver o que é. Fizemos a assembleia, fui eleito como síndico e quando eu sentei na cadeira, falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? A água era um dos poucos casos, a né? água era questão negociável, né? Porém, se você fosse ver a dívida mais embaixo, era muito maior. Devia para todo mundo. Não tinha ninguém que o condomínio não devia. E já tinha algum prestador, Eldo, algum fornecedor de produto, por exemplo, de limpeza, que já falava assim, ó, se você não pagar, eu vou protestar e também não vou entregar mais nada para você? Na verdade, tinha vários, né, Paulo? Sim. Tinha vários que a gente teve que negociar. Foi a base de negociação mesmo. Os 6 primeiros meses foi muito difícil. Sim. Foi tudo negociável, conversa com um, conversa com outro. Tinha alguns moradores até na época que me perguntavam por que eu não parava na sala da administração. Um dos motivos era esse. O outro era porque 60% dos condôminos não pagavam taxa de condomínio. Aí eu lembro muito bem que nosso amigo Alex Garcês e a doutora Cristiane eram advogados na época, então nós sentamos com eles e falamos o que a gente faz. Porque até para eles o condomínio devia mais de anos de prestação de serviço que eles fizeram e o condomínio não pagava. Primeiro eu tive que negociar com eles para depois a gente negociar e ver o que faria. Fizemos aí, eu lembro que no primeiro ano, no primeiro mês de mandato, vamos dizer assim, nós fizemos mais de 300 notificação extrajudicial. 300, Eldo? E judicialmente nós ajuizamos quase 400. E o condomínio antes, como que era? Lembra o que tinha de ajuizamento, notificação? Se eu não me engano, tinha 2 ações. Olha apenas. só. Um universo de 832 apartamentos. Eu lembro que quando nós ajuizamos, quase que eu não ficava na sala justamente por isso, pelos moradores. Você imagina, você adquire um imóvel, você recebe um oficial de justiça no seu apartamento. Às vezes por irregularidade mesmo, mas às vezes por nem saber que você deve.
Meu Deus. Porque é muito fácil quando você adquire um imóvel, a pessoa fala para você assim, lá você vai pagar só R$160 de taxa de condomínio. E não é assim, né? Sim. Às vezes, para vender é muito fácil. Os corretores de imóveis, que me perdoem, mas às vezes para vender, Fala-se muita coisa, fala no né? valor da taxa de condomínio atual. E não fala naquilo que vai crescendo, nas dívidas que vai adquirindo, Sim. ou nas contas que vão se multiplicando. Né? Então, o condomínio já era mais alto nessa época e as dívidas dos moradores foram se acumulando. E eu lembro que o oficial de justiça chegava de ônibus lá, Meu Deus. para entregar notificações para cada morador. E isso você recorda quanto tempo que o condomínio já tinha sido implantado? 2 anos, 3 anos? Ia fazer 2 anos, já tinha passado Muito pouco 3 tempo, síndicos. né? Já tinha passado Bem 3 no anos. auge. De estar perdendo garantia, tá fazendo manutenção, não ter dinheiro em caixa, né? Bem isso mesmo. Então, nesse primeiro baque assim foi extremamente danoso tanto para mim quanto para minha família, né? Porque às vezes minha esposa ia estar passando na área de lazer, o morador ia estar questionando ela por que eu estava cobrando ela, porque ele não conseguia falar comigo, que não sei o quê, mas Sim. não sabia da missa metade. Enfim, foi exatamente dessa forma, sendo duro, às vezes rígido com algumas situações, que conseguimos reerguer o condomínio e... Quando você fala... Que você é uma pessoa rígida, eu acho que eu preciso comentar isso aqui, que nem sempre, como todos sabem, eu tenho aí a experiência como professor e tal, então a gente não precisa ser estúpido, grosso, né? Exatamente. A gente tem momentos que precisa ser rígido, mas precisa gritar para se fazer ouvir, né? Então, sou uma pessoa que eu sempre digo isso, que exige horário, né? Que a gente, quando marcar, esse agendamento seja cumprido, e é o que faltava no mundo condominial, né? Falta ainda a gente marquei uma reunião contigo, vou cumprir. Exato. É um compromisso. Porque quando a gente deixa alguma coisa ou outra, o morador ele vai sentir na ponta, né? Na verdade, isso é uma coisa que eu acho que norteia muitas coisas, né, Paulo? Sim. Minha esposa, às vezes, fica brava comigo. Você sabe muito bem disso. Sim. A gente marca, às vezes, tem uma festa para ir. Que hora que começa a festa? 10 horas. Ela quer ir meia-noite. Sim. Eu quero chegar 10 horas. Às vezes eu chego lá, eu tenho que arrumar a cadeira junto. Mas eu sempre fui nessa linha. O horário está marcado para ser cumprido aquele horário. A gente que serviu, né? Sim. O seu exército, a Força Aérea, então assim, a gente tem essa questão do horário que temos que cumprir. Mas essa questão de rigidez, eu posso falar também assim, que você é uma pessoa que gosta muito, assim, tem o problema, você é o tomador de decisão, você é o síndico, tem a responsabilidade. Porém, você escuta todo mundo, as suas assessorias, põe para o seu morador compartilhar as informações. A gente sabe que às vezes o morador acaba sendo um pouquinho distante. A gente tem conselhos, tem épocas que os conselhos consultivos ou fiscais são um pouco atuantes ou não. Mas é uma pessoa que eu falo que sempre que você tem um problema, você escuta e aí depois sim você vai tomar a decisão, que eu acho que isso é um ponto que tem que ser compartilhado. Acredito até que Pela sua experiência de vida, juntando diversas situações aí de experiência. Uhum. E assim, Paulo, muitas vezes a gente toma decisões que não é de agrado da pessoa. Sim. Eu costumo dizer que a maioria das vezes a decisão que você toma não é aquilo que a pessoa queria ouvir. Às vezes ela me traz um problema e ela já vem com a ideia de que vai ser resolvido da forma que ela esperava. E aí ela esquece que tem um regimento, que tem uma Exato. convenção, uma decisão de assembleia. Então é um pouco complicado no ramo de síndico profissional e tal, que você tem que administrar isso juntamente com o quê? Com a sua política de boa vizinhança. Né? Eu sempre digo isso para você. Às vezes você tem que ser rígido, mas você não pode deixar de atender uma pessoa. Sim. Né? Às vezes a pessoa ela quer ouvir de você que você vai resolver o problema dela. Sim. Né? E nem Então, sempre É da sua ossada, é da sua Exato. expertise, você pode resolver aquilo, né? Exato. Alçada. Helder, eu acho que a gente tem aí quase marcando, tem um marco temporal aí de quando você falou um pouquinho da sua vida até chegar a ser síndico. Mas eu acho que você acabou esquecendo algumas coisas que eu sei que são marcantes na sua trajetória até ser síndico. Você se comunica bem.
Então eu queria dizer um pouquinho mais, que eu acho que você não falou, que tem uma história com música, tem uma história com rádio que você esqueceu de falar e por isso que você se comunica bem. Eu trabalhei algum tempo na rádio de Rochedo, Rádio Líder FM, não sei nem se ainda tem esse nome ainda. Trabalhei na rádio. Tomara que tenha, que não foi por você que tenha acabado, né? Não foi não. Passei por poucas e boas lá, então eu tive a carreira de locutor aí, de DJ, era DJ Pimpolho na época. DJ Pimpolho, não fala isso não. É sério, cara. Então, infelizmente, a gente tem essa época, né? Nós tivemos um grupo de pagode também, Rochedo, muito bacana. Isso nós estamos falando que ano, mais ou menos, você lembra assim? 97, 98, 99, nessa época assim mais ou menos. Grupo de pagode chamava Que Emoção. Que emoção. Naquela época tinha muito que, né? Que loucura. Que loucura, Então, o nosso grupo era o Que Emoção. Na cidade pequena igual Rochedo fazia sucesso. É, porque a gente percebe muito, Helder, que na questão da comunicação você se comunica bem. E tem muito foco também nisso. Então acho que a gente precisava mencionar isso aí, porque as pessoas que não sabem, e tem essa expertise também. Mas também, passando um pouquinho na caminhada, tem o Helder empreendedor. Foi empresário também. Então assim, eu acho que você carrega muitas histórias, muitos cases aí de sucesso. E até, eu falo assim, quando a gente acaba encerrando alguma coisa que não deu certo, isso é uma experiência. Então, o que você nos diz aí em ser empreendedor e ser empresário também, essa tentativa? Eu acho que toda ideia é válida, né, Paulo? Toda ideia, se você não colocar em prática, você nunca vai saber se ela deu certo ou não. Então, toda ideia é válida. Nós tivemos a infelicidade de abrir aí no início da pandemia. Sim. Nós tinha toda aquela ideia, todo um planejamento, só que aí deu a fatídica pandemia. E acabamos que tivemos alguns prejuízos, né? E eu e minha esposa falamos, vamos encerrar antes que tenha mais prejuízo. A gente estava tirando dinheiro de onde já não tinha para poder manter a casa de carne, né? Que a gente tinha. A casa de carne. Isso. A gente vai falar da pandemia um pouquinho mais para frente. Aí agora então acho que a gente tem a figura agora do Helder como um profissional, agora síndico morador, mas e aquele estalo de ser um síndico profissional? Como que surgiu? Quais as oportunidades que tiveram? O que te fez se tornar um síndico profissional e buscar essa formação? Eu sei que você buscou um curso. Como que foi isso aí? Logo depois que a gente teve essas experiências, alguns condomínios cresceram assim muitos olhos no Luxemburgo. Sim. Pela mudança drástica que o condomínio em si teve, né? A gente pode falar o seguinte, né, Helder? Acredito aí que uns 2-3 anos antes da pandemia, então o Luxemburgo ele retoma uma situação econômica, né? Exato. E também estrutural. Já vê uma portaria diferenciada, uma entrada diferenciada, uma paisagem no condomínio que não se tinha. Sim. A gente até não gosta de citar alguns apelidos que eram dados ali, né? Sim. No Luxemburgo, que eu acho que até é um passado de fato e muda-se muito. Então, eu acho que esse cenário que vem depois e se torna o síndico profissional Helder, né? Eu costumo dizer que foi justamente isso, né? A visão que as pessoas tiveram do antes e depois do Luxemburgo. Muitas pessoas que moram hoje no Luxemburgo não têm essa mesma visão, porque entraram há pouco tempo ou comprou... Já virou outro cenário, já viram outro cenário, não viu aquele anterior. Tanto é que nas assembleias normalmente vai aquelas pessoas raiz, né? Que vai desde o início e tudo mais. Enfim, eu acho que as pessoas tiveram o olhar e chegaram até mim e falaram, cara, você pode ou não pode administrar outro condomínio? E aquilo ali foi abrindo o leque, né? Será que eu posso? Como que é? Será que pela lei é permitido e tal? E a gente começou a pesquisar e ver e surgiu a ideia de ser síndico profissional. Aí você vai com uma formação, procurar cursos, especializar em tal área. E para quem não conhece, né, a gente que é daqui do nosso estado, Mato Grosso do Sul, Campo Grande é capital, contudo, caminha às vezes com passos um pouquinho mais curtos, né? Sim. Vamos ver primeiro o que acontece, vamos ver fora, vamos ver a experiência. Eu falo que a gente sempre ia ser um povo um pouco mais cauteloso, né? Vamos ver. Então essa situação de síndico profissional, ela até, eu falo que está deixando se engatinhar para começar a dar uns passos, mas ainda é moroso, né? E normalmente as pessoas têm essa, né, Paulo? Vamos esperar ver o que vai dar? Isso.
E se der certo, a gente vai. A gente vai, né? Eu já segui a contramão. Eu vou tentar para ver se vai dar certo. Assim como foi no meu ramo empreendedor na questão da casa de carne. Eu lembro até, né, assim, do nossa carteira de clientes, os síndicos que trabalharam com a gente, naquele período, poucos buscavam formação, poucos buscavam os cursos, né? Campo Grande não tinha, não se falava em cursos. E aí eu vi que você buscou isso aí. Agora a gente tem a figura do Elder Síndico Profissional. Elder, a gente vai chegar agora naquele momento pandemia. Você me citou na conversa. O que a pandemia, como profissional da área condominial, gestor condominial, o que ela trouxe para você? Que visão que você tem hoje? Os desafios, o que você pode citar para a gente? O que você encontrou e o que te fez mudar hoje enquanto profissional da área condominial? Tem duas situações, né, Paulo? Ninguém estava preparado para uma pandemia, nem mesmo o condomínio. Quem administra condomínio, quem mora no condomínio sabe que o condomínio ele tem aquela previsão orçamentária, que é aquilo que a gente prevê o que gasta durante todo o ano. E como a pandemia foi num período final de dezembro de 2019, no início de 2020, né? Estourou. A gente não tinha previsão orçamentária prevista para aquilo, para comprar as necessidades, que é álcool em gel, dispenser para o álcool em gel, fazer as coisas como é que tinha que ser, aqueles tapetinhos e tal, tira tapete, coloca tapete, pode ou não pode. Então a gente teve que distorcer, fazer desabastecimento de álcool em gel. Tira um pouquinho daqui, tira um pouquinho dali, se ajustar para chegar naquilo que a gente achava necessário e que podia. Deixa a porta aberta, não deixa a porta aberta, o que é perigoso. Faço escala na piscina, posso salão de festas, né? Foi um período bem complicado, tanto na questão financeira como na questão de gestão. Sim. Mas passamos. Maravilha. Eu falo que foi um marco, né? Eu acho que foi na prática de fato, foi um aprendizado muito grande. E eu falo que tem uma virada de chave nos condomínios, acho que a partir da pandemia, principalmente aqui no nosso local aqui, né, de prestação de serviço. Uhum. Elder, você sabe que é sempre um prazer te receber. Fico muito feliz. Você já esteve também com a gente, além do podcast. Na época a gente está falando de pandemia e foi um marco também para a gente. A gente fez uma primeira live, né? Exato. Aqui não só em Campo Grande, mas para o nosso estado, e teve uma repercussão até boa. De síndicos aí, com mais 2 síndicos na época. E o que você vê? Qual que é essa virada de chave hoje? Como que é o condomínio hoje? Quais são os desafios desse mundo condominial? O que você, como síndico profissional, percebe? A gente tem uma visão que condomínio, esse mercado, ele é um nicho. Ele se engatinha, mas a gente sabe que ele é muito complexo. Então, o que você me diz hoje um pouquinho dessa experiência? Como experiência eu tenho que falar aquilo que eu vivi, né? Não vou te falar que é a melhor versão de mim ser síndico profissional. E se alguém me perguntar se é bom ser síndico, não é. Não acha que você vai ser síndico, vai ser a melhor coisa do mundo. Né? Então, não tem aquela, é legal ser... Cara, não é. Você quer ter responsabilidades, principalmente no seu condomínio, saiba que você vai ter desafios. Helder, um tempo atrás eu escutei, uma glamorização. É um glamour ser síndico. Porque... Cadê o síndico? Ele tá andando, tá viajando, tá não sei o quê. E aí, de fato, como que é isso, né? Meus olhos dizem por mim, meus olhos ficam tremendo o tempo inteiro. Não para. Se você ficar olhando para mim, você vai ver que meus olhos ficam tremendo. É assim, Paulo. No contexto em si, quando eu seguia a carreira profissional de síndico mesmo, você sabe que você faz coisas e depois você precisa dar um passo à frente e às vezes você precisa dar 2 passos atrás. Sim. Né? Vamos se candidatar no condomínio tal, porque a gente se ajusta em horário aqui, assim. Você tem que ver as necessidades de cada um. Sim. Né? Então, às vezes você dá uma passada maior do que a perna e vê que você ficou desequilibrado. Sim. Então, eu acho que eu tive esse time de poder voltar atrás e falar, não, calma aí.
Eu acho que esse poder voltar atrás também, eu, conhecendo um pouquinho da sua trajetória, é buscar também, às vezes, um auxílio, um amparo até médico, né? Que eu sei que você precisou aí parar um pouquinho algumas atividades e falar, pera aí, vou buscar, eu preciso me reencontrar. É muito sugado, né? Eu tive essa experiência, eu costumo dizer que ainda estou em fase de tratamento. Tive uma depressão um pouco séria, me afastei um pouco de algumas coisas, mas assim, você tem que procurar essa ajuda, né? Então até não só para a questão de síndico, mas para outras pessoas também, quando você se sentir pressionado, sentir falta de algum apoio dentro de casa ou de familiares, de amigos. Busca o apoio, né? Busca um apoio profissional que é interessante. Eu falo assim, né, Helder, também, acho que vamos começar mudar um pouquinho aqui a conversa, mas pegando de tudo que a gente falou, o condomínio tem uma evolução, a vivência condominial tem uma evolução, a gestão de condomínio, e aí a gente começa a ter que ter mais princípios de organização. E eu vi que você também, além de aplicar com suas experiências e também adequar isso nos condomínios, né? Que você, conhecendo a sua trajetória, sou até um pouco aqui para falar, mas assim, eu queria tratar com você agora a sustentabilidade. Que você já aplicou em um dos condomínios ou em todos os condomínios? Traz um exemplo prático de sustentabilidade no mercado condominial. Paulo, sustentabilidade hoje é o assunto do momento, né? E eu acho que é o assunto que vai repercutir aí muitos e muitos anos. Então, hoje até, esses dias eu estava brincando com a minha esposa, se você digitar lá na inteligência artificial, projetos futuros para condomínios e tudo mais, se você tiver 15 opções, 14 é de sustentabilidade. Então, sim, é uma coisa que é necessário. E você vê nessas mudanças climáticas e tudo mais, às vezes algumas pessoas da Terra plana acham que é balela. Eu acredito que algumas coisas são aumentadas, né? Mas algumas coisas são modificadas pelo homem. Né? Vou te dar um exemplo. Nós fizemos há um tempo atrás, você já viu, acho que passou até no Jornal Nacional, se não me engano, assim? Passou em jornais. Passou em jornais. A captação de água que a gente faz para períodos de seca e tudo mais. Hoje nós colocamos no Castelo de Luxemburgo, tem o Castelo de Torino também, que é o nosso condomínio. O Castelo de Luxemburgo nós fizemos captação da água tanto da que corre, nós fizemos uma coleta, um ponto de coleta dessa água. Um ponto de coleta da água que corre no asfalto e também a água da chuva no telhado, que são via calha. Via calha, exato. Sim. E essa água é utilizada quando? Nos períodos de estiagem. Então a gente utiliza para molhar as plantas. Então, as pessoas às vezes se encantam com as flores, com a arborização do Luxemburgo. É justamente por isso que nós temos os meios. Tem um lago lá que as pessoas, muitos que não sabem, às vezes a gente faz esse remanejamento de água, da captação da água da chuva para manter o lago. É lavado toda semana e às vezes a pessoa, por isso que nós estamos pagando caro, mas não é. E como que teve a concorrência ainda, né? Teve os outros síndicos amigos aí falando, para que você foi fazer esse lago? Que você agora tem que fazer no meu, foi isso, né? Exatamente. Mas são as boas práticas, né? Mas além disso também tem a energia solar, né? Como que está isso aí na implantação nos condomínios que você atua? Hoje os nossos condomínios estão com energia solar para a área comum. Então é uma coisa aí que de imediato a gente não consegue ver porque a gente ainda paga financiamentos, mas ao longo do tempo nós vamos ter aí uma redução de 70% na conta de água, da conta de energia. Então é uma coisa assim que para futuro, hoje você não consegue colher os frutos, você nunca planta uma árvore querendo já comer do fruto naquele dia que você planta. Né? É isso que é a questão da sustentabilidade, né? Eu penso hoje, eu uso hoje, mas que a geração futura também possa usar e assim subsequentemente, né? Exatamente. Então, algumas medidas que a gente tomou e a gente toma é justamente para isso, para que lá na frente a gente colha frutos. Isso. Né? Alguns desses condomínios, algum síndico profissional ou algum síndico morador fala, eu tenho que fazer para o meu condomínio porque eu tenho um apartamento aqui. A questão do Luxemburgo, eu tenho um apartamento lá. Então eu quero fazer porque eu quero ver o meu imóvel, o meu investimento
às vezes ter um valor significativo. Eu falo a gente que trabalha para condomínio, que está na gestão condominial, sempre o mérito, o intuito, o objetivo é o que? A valorização do imóvel, né? Do patrimônio. E não é o nosso, não é o da prestador de serviço, não é o do síndico, mas e sim do condomínio, né? Se os moradores se sintam bem. Exatamente. Helder, você sabe que sempre a gente for parar para conversar vai ser uma longa história aí, Verdade. mas como mensagem final, como um conselho final, você sabe que você é uma pessoa aí que é o dinossauro aqui da nossa sindicatura, né? Aí eu me sinto os velho. primores depois. Mas eu queria além de escutar você, que você passasse alguma mensagem, algum exemplo, o que você espera, alguma mensagem final aí do síndico Helder. O síndico que quer se tornar profissional, ou a pessoa que quer se tornar um síndico, mesmo morador, ele tem que ter a consciência que ele vai ter problemas. Porém, esses problemas geram frutos futuros, né? Porque você, querendo ou não, você vai estar cuidando daquilo que é seu. Né? Costumo dizer sempre, e nunca é cansativo dizer, que é uma frase que eu sempre tenho desde o meu início lá, que por um lugar melhor de se morar. Sim, né? Está nas apresentações. Em tudo. Nas apresentações era isso. Por um lugar melhor de se morar. E eu acho que é isso, Paulo. A gente tem que sempre buscar o melhor, fazer-se presente em assembleias. Você que é só morador, não quer cargo nenhum, mas vai na assembleia, vai ouvir, vai ver onde o seu dinheiro está sendo aplicado. Ou até mesmo se candidate a algum cargo. A gente vê essa diferença de, por exemplo, condomínios que têm, para subsíndicos, para conselheiro, um incentivo de ou uma taxa de condomínio taxa, isenta, né? isso. Ou alguma coisa que lhe dê algum fruto. As pessoas participam mais do que aqueles que não te dão nada. Né? Então, as pessoas às vezes procuram algo em troca. E às vezes para você ser um gestor, ou às vezes você querer coisas melhores, você não precisa exatamente ter algum benefício próprio. Né? O ambiente da área comum do condomínio é uma extensão da sua casa. Então, você tem que Se fazer presente na assembleia. Você tem que fazer as coisas para que seja bem organizada, seja bem vistoriada, onde o seu dinheiro está sendo investido. Sim. Então, Eu falo assim, o condomínio ele é uma empresa, é uma organização e ela se transforma ao longo do tempo. E a dificuldade do condomínio, né, Helder, é a gente ter uma previsão orçamentária aprovada para aquilo que se quer. Aí existem as benfeitorias que aí vai depender do morador, então sempre as pessoas querem muito, mas estão aprovando pouco, né? Exatamente. E o que eu vejo? A gente não tem lucro em condomínio, mas a gente precisa pensar no dinheiro. E também pensar na motivação humana das pessoas que estão. Então, assim, o que você falou, facilitar com que as pessoas venham cada vez mais ser conselheiras, né? Participarmos aí de algumas comissões de regimento interno, de convenção, porque sempre vai ser bom, né? Helder, eu agradeço demais a sua participação. Tá? Satisfação enorme sempre estar presente em live, em podcast, agora cada vez mais. Daqui um dia nós vamos abrir uma rádio aqui, pô. Não, mas essa tem uma tendência aí, o pessoal já fica antenado. Que é DJ Pimpolho. Aí, você comentou aí os doutores aí, os nossos amigos aí, a Alex e a Cris. Quero também externar um abraço. Helder, minha gratidão, sabe que as pessoas estão sempre próximas aí, até brinco, gratidão, mas é muito mais que muito obrigado, tá? Gratidão a todos vocês que estão acompanhando, curtam, compartilhem, acompanhem que vai ter mais coisas aí, mais surpresas.